Quem não conhece a Deus, segundo aquilo que Ele revelou, segundo aquilo que Ele nos deixou para ser conhecido, corre o risco de adorar um Deus segundo a sua imagem, conforme a sua própria semelhança. Corre o risco de criar um Deus para si. Se você quer conhecer o único e verdadeiro Deus, você quer adorá-lo como Ele pediu para ser adorado, através da revelação da sua pessoa, fica comigo nesse vídeo. Fala, meus irmãos, como é que vocês estão? Tudo jóia? Aqui quem fala é Gabriel Esteves, nós somos o canal Incendiados, aonde nós incendiamos o teu coração de amor por Cristo através do ensino e estudo da Palavra de Deus. Nós analisamos a Bíblia, conhecemos Jesus através da Bíblia, deixamos esse conhecimento nos incendiar, transformar a nossa vida e através desse entendimento de quem Ele é, nós somos incendiados de amor por Ele. E hoje nós vamos iniciar uma série de estudos. Nós vamos estudar a respeito do conhecimento de Deus. Como nós podemos conhecer a Deus? Quais são os meios de conhecer a Jesus Cristo? Perfeito? E vamos fazer isso, obviamente, olhando para a sua palavra revelada. Antes eu queria avisar para vocês que essa série, primeiramente, ela foi ministrada no Instagram. E já faço um convite para ti. Vou deixar as minhas redes aqui. Todos os dias, às 7h45 da manhã, nós temos o devocional Incendiados, aonde nós analisamos e estudamos as Escrituras. E essa série de ensinos que nós vamos ministrar a partir de hoje, que vai vir para o YouTube, primeiramente ele foi dado no nosso Instagram, perfeito? Então siga o nosso Instagram, todos os dias vai ter um conteúdo muito profundo, um conteúdo muito bom para sua vida. Por exemplo, nesse exato momento, dia 4 de dezembro, nós estamos fazendo um estudo expositivo de Colossenses, perfeito? Estamos finalizando até aproximadamente dia 8 de dezembro de 2024, nós vamos terminar o estudo expositivo de Colossenses. Então a gente estuda versículo a versículo, analisa profundamente o que a Bíblia quer dizer, perfeito? Depois, no dia 9, nós vamos iniciar uma outra série a respeito do novo de Deus. O que a Bíblia promete de novo? Qual é o novo de Deus para a nossa vida que a Bíblia tanto fala? Se você vai ver, existem várias coisas novas que a Bíblia ensina. A Bíblia fala de um novo nascimento, a Bíblia fala de uma nova aliança, de um novo e vivo caminho. Então tem uma série de coisas novas que a Bíblia fala e nós estamos batendo isso no Instagram, perfeito? Depois, obviamente, isso daí vai virar uma série aqui para o YouTube também. Legal, galera? Nesse momento, hoje, nós vamos aprender sobre o conhecimento de Deus. Nós estamos dando início a essa série e nós vamos aprender como conhecer a Deus, como que nós podemos nos aproximar e ter mais intimidade com Deus e quais são os meios que Deus deu para que nós pudéssemos o conhecer, perfeito? E nós vamos iniciar com uma breve reflexão a respeito de um texto na Bíblia. Abra comigo aí, por favor. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17, versículo 22 até o 24. Sendo assim, Paulo levantou-se no meio da reunião do Areópago e discursou: Caros atenienses, percebo que sob todos os aspectos sois muitíssimo religiosos, pois, caminhando pela cidade, observei cautelosamente seus objetos de adoração e encontrei um altar com a seguinte inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, pois é exatamente este a quem cultuais em vossa ignorância que eu vos faço a apresentar. O Deus que criou o universo e tudo o que nele existe é o Senhor dos céus e da terra e não habita em santuários produzidos por mãos humanas. Irmãos, para iniciar essa série, para falar a respeito do conhecimento de Deus, para nós entendermos como nós podemos conhecer a Deus, como nós podemos nos aproximar de Deus, eu quero já de cara trazer um alerta para vocês, deixar vocês muito alerta a respeito de um falso conhecimento de Deus. Nós vamos ver aqui em Atenas um relato bíblico, onde Paulo, ele vai visitar Atenas e ele começa a se incomodar demais, porque ele vê que aquela galera era muito religiosa e estava entregue à idolatria. A galera tinha um Deus para cada coisa. Tinha tanto Deus em Atenas que alguém chegou a dizer que em Atenas tinha mais Deus, tinha mais imagens do que homens. Tinha Deus para tudo. Cada casa tinha uma série de deuses e inclusive era um grande negócio. Quem produzia imagens, quem criava esses deuses enriquecia
acontecia demais porque era algo que a galera comprava demais. Porém, Paulo, ele ao meio de todos aqueles deuses, ele vê um altar escrito altar ao Deus desconhecido. E Paulo diz: esse Deus que vocês adoram sem conhecer é o Deus que eu vos anuncio. E aqui eu quero trazer um alerta em cima desse texto, para nós ingressarmos na nossa série. Quando nós não conhecemos a Deus, nós vamos estar erguendo altares a um Deus que eu não conheço, que eu não me relaciono. Eu posso inclusive incorrer no erro de criar um Deus para mim, criar um Deus segundo o que eu desejo, o segundo o que é legal para mim. E eu quero já abrir esse alerta, colocar isso na tua cabeça. Será que hoje você adora o Deus revelado nas Escrituras? Será que você está adorando um Deus conforme aquilo que ele se revelou, segundo a sua vontade? Por quê, meus queridos? Se vocês estão adorando um Deus que não é o Deus revelado nas Escrituras, vocês estão adorando um Deus que vocês não conhecem. Existem muitas pessoas que estão dentro das igrejas hoje, que estão erguendo suas mãos, estão adorando, estão cantando canções, mas estão que nem aquele povo de Atenas, adorando a um Deus que não conhecem. Tudo o que eles sabem a respeito da pessoa de Jesus Cristo, a respeito da revelação e da pessoa do Espírito Santo ou do Deus Pai, é aquilo que eles ouvem. Eles não procuraram Cristo nas Escrituras. Eles não conhecem Deus através da pessoa de Cristo. E isso é muito perigoso. Se você for olhar o livro de Êxodo, você vai ver algo que me chama muita atenção. Moisés, ele subiu ao monte e ele foi então ele estava lá na presença de Deus e Deus estava esculpindo as tábuas da lei. As tábuas da lei seriam a revelação de Deus para aquele povo. Porém, a Bíblia diz que o povo ficou ansioso. Moisés estava demorando demais. Moisés não chegou com a lei. Esse Moisés pode ter, inclusive, morrido. Sabe o que eles fizeram? Eles foram lá e meteram uma pressão em Arão. Arão, vamos fazer o seguinte, cara. Eu acho que Moisés não volta mais. Moisés subiu o monte, deve ter ficado por lá. Vamos criar um Deus, vamos criar uma imagem para esse Deus. Sabe o que eles fizeram? Eles pegaram os adornos, os brincos, os tesouros que eles trouxeram do Egito, fundiram todo aquele ouro e criaram um bezerro de ouro. Eu quero que você preste atenção aqui. Eles criaram um bezerro de ouro e eles não disseram: este é o nosso novo Deus, esse é o novo Deus que eu vou adorar. Nada disso. Eles disseram o seguinte: esse é o Deus que nos tirou do Egito. E esse é o grande perigo. Esse é o grande perigo de todas as coisas. Eles criaram um Deus para si, conforme a sua imagem, conforme aquilo que eles achavam que era certo, conforme aquilo que eles desejavam e disseram: esse é o Deus que nos tirou do Egito. Entende? Eles atribuíram a Deus uma outra característica que não é quem ele é. Eu não preciso dizer que Deus se decepcionou muito com esse povo. Deus ficou extremamente irado com esse povo. Por quê? Porque esse povo, ao invés de conhecer a Deus através da sua revelação de quem ele é, eles criaram para si um Deus segundo a sua própria imagem. E isso, diante de Deus, é muito condenável. Se você abrir em Romanos capítulo 1, você vai ver Paulo dizendo que todos os seres humanos, mesmo tendo um conhecimento de Deus através das coisas criadas, a criação proclama quem Deus é. A criação revela a pessoa de Deus. Mas essas pessoas, ao invés de reconhecer a Deus, o que elas fizeram? Elas começaram a adorar a criação. Então elas adoraram as imagens, adoraram os astros, elas adoraram as coisas criadas. E esse é o grande perigo e a importância da série que nós vamos iniciar. Quando você não conhece a Deus, você vai criar um Deus para si, você vai adotar um Deus para si, mas você não vai adorar o único e verdadeiro Deus. E não pense você que isso se aplica somente para pessoas que estão fora da igreja ou pessoas que criam imagens para si. Você pode estar criando um Deus para si quando você não procura nas Escrituras. Hoje nós temos um evangelho florido, um evangelho perfumado, aonde Deus é meramente um abençoador, aonde o homem é o centro de todas as coisas e o homem vem a Deus como a multidão que procurava Jesus pelos pães e peixes. Eles vêm a Jesus somente pelo que ele pode entregar. Pessoas que se acham inclusive no direito de colocar Deus na parede. E se Deus não me der, mas eu determino e faço prova com Deus, pessoas que estão adorando um Deus não segundo a revelação
revelação bíblica, mas um Deus criado à sua vontade, à sua semelhança. E sabe qual é o grande risco de criar um Deus conforme a minha imagem, segundo o desejo do meu coração? Porque o meu coração é enganoso, o meu coração mente, o meu coração engana, o meu coração tem uma natureza caída. Então, provavelmente, o Deus que eu vou criar, segundo o meu coração, não é o Deus santo e verdadeiro. O Deus verdadeiro, que não é um Deus que eu invento, não é um Deus que eu crio segundo a minha vontade. Esses tempos, eu estava falando com um camarada e ele disse o seguinte: cara, eu gosto de Deus, gosto muito de Deus, só que eu não gosto da igreja e eu não leio a Bíblia. E eu, perfeito, eu perguntei pra ele: cara, como? De onde é que saiu esse Deus? Quem é esse Deus? Então, se não é o Deus revelado na Bíblia, que Deus é ele? Ele falou: não, cara, Deus é o que eu sinto, Deus é o que eu imagino, Deus é o que eu quero. E esse, cara, é um falso pensamento, porque tu vai criar um Deus pra ti, um Deus que é de acordo com o teu ego, de acordo com o teu eu, e você vai estar fazendo igual esse povo. Você vai estar adorando a um Deus desconhecido. Você vai estar adorando a um Deus que você não conhece, perfeito? Você vai estar se relacionando com alguém que não é o Deus verdadeiro, porque o Deus verdadeiro, ele se revelou, ele inclusive mostrou como é a forma que ele deseja ser cultuado. E é por isso que nós vamos iniciar essa série a respeito do conhecimento de Deus. E eu quero que você entenda que há um chamado da parte de Deus, há uma convocação da parte de Deus para que nós o conheçamos. Se você abrir em Oséias capítulo 6 e versículo 3, você vai perceber que há um chamado de Deus para que nós viemos o conhecer. Oséias 6:3 está escrito assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, sua vinda é certa, ele descerá sobre nós como a chuva seródia que rega a terra. Deus está nos proclamando a conhecê-lo. Deus está nos convidando para o conhecimento dele. A vida eterna é conhecer a Deus. Você vai passar a vida eterna conhecendo ele. Abra comigo em João 17, versículo 3, que diz assim: e a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Nós vamos passar a eternidade conhecendo a Deus. A nossa vida terrena e a nossa vida eterna vai ser conhecendo a Deus. Daqui a 1 bilhão de anos, eu vou estar na eternidade, eu vou olhar para Deus, vou olhar para algo que Deus se revelou a respeito da sua pessoa, eu vou dizer: uau, isso eu não sabia a teu respeito. E esse novo conhecimento vai me deixar ainda mais apaixonado por ele. O conhecimento do verdadeiro Deus, olhar para Deus, não vai provocar nada na tua vida a não ser transformação, a não ser incendiar o teu coração a respeito de quem ele é. Em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, está escrito o seguinte: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor. Querido, conhecer a Deus, contemplar a glória do Senhor, não tem como surtir outro efeito na tua vida, a não ser te deixar incendiado de amor por ele, a não ser te deixar apaixonado por Jesus Cristo. E esse é o objetivo dessa série. Esse é o objetivo, inclusive, desse canal. Olhar para as Escrituras, olhar para a verdade de Deus revelada e te deixar apaixonado pelo Senhor. Não seja como o povo de Atenas, que adora um Deus que não conhece. Não seja como os hebreus, que criaram um Deus para si e adoram segundo a sua imagem, segundo as alucinações da sua cabeça. Conheça a Deus. Conheça Ele através da palavra. Conheça Ele através dos meios que Ele revelou para que nós nos aproximemos a Ele. Pois a Bíblia diz: achegai-vos, pois, a Deus, e Ele se achegará a vós. Deus quer se revelar para ti. Inclusive, é o tema do próximo vídeo, perfeito? Venha comigo nessa série, que eu tenho certeza que vai te proporcionar muito crescimento espiritual e você vai avançar muito na sua jornada com Cristo. Feito, galerinha, esse é o vídeo de introdução. Esse é o vídeo para você entender que se você não conhece a Deus, através do meio que Ele revelou, provavelmente você está adorando a um Deus desconhecido. Mas nessa série nós vamos te ajudar a conhecer a Deus. E não vai ser algo que eu tiro da minha cabeça. Pelo contrário, tudo que eu te falar vai ter respaldo nas Escrituras, senão eu não vou falar. Eu te convido a vir comigo nessa série. Nós vamos estar revelando semanalmente esses vídeos, entregando para ti, para que você possa crescer e se desenvolver. Perfeito? Tamo junto. Siga o nosso canal, compartilhe, envie para um amigo. Siga também no Instagram. Todo
todos os dias. 7h45 da manhã tem live, querido. E nós temos também um grupo no WhatsApp, Incendiados. Eu vou deixar o link aqui embaixo, tá na descrição. Você pode entrar lá. Lá nesse link eu compartilho os estudos das lives. E não é coisinha pouca aí, vou deixar pro pessoal botar na tela. Nós vamos profundamente na palavra, fazemos ali um estudo teológico, entendemos o que o texto, o tema tem a nos trazer e nós compartilhamos com você através da live e também através do estudo, perfeito? Para que você possa crescer e se desenvolver. Dentro desse grupo do WhatsApp tem uma série de materiais que pode enriquecer demais a vida de vocês. Tamo junto, galera. Até o próximo vídeo. Forte abraço e vamos pra cima!